E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mas hoje a gente não vai ter nenhum vídeo react aqui, né? Eu já havia prometido a vocês, e eu estou cumprindo, que eu iria entregar vídeos, né, testando novos formatos de conteúdo, e hoje vai ser um deles, né? Então, basicamente, eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas que vocês me mandaram. Eu não sei se todos viram, mas lá na comunidade do canal eu fiz um post pedindo para que vocês perguntassem coisas que vocês quisessem, fossem dos conteúdos que a gente explora aqui, fossem de questões pessoais, sobre as minhas opiniões em geral, e aí vocês encheram lá de várias perguntas muito interessantes e de assuntos muito variados, né? E eu até entendo porque a gente de fato fala sobre muitas coisas diversas aqui, né? Assuntos muito diferentes, mas todos voltados, no meu entendimento, à vida intelectual, né? Então, eu vou começar lendo aqui o que vocês mandaram. Se vocês quiserem mandar mais, eu vou abrir mais posts para vídeos futuros, né? Mas eu nem sei se eu vou conseguir ler todas as questões aqui, porque foram muitas. Qualquer coisa, se eu vi que ficar muito longo, né, aqui no vídeo, eu vou fazer uma parte 2 desta mesma sequência de perguntas, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é do Arthur V7 e ele pergunta assim: quando começou a estudar filosofia, filósofos que você mais gosta? O que acha de Marx, né, de Marx? Outras perguntas aleatórias. Como o que você acha que deve haver na educação brasileira para que não esteja em um nível tão baixo? Olha só, muitas perguntas interessantes, né? A primeira delas é basicamente falando sobre a minha trajetória, né? Ou seja, quando que eu comecei a estudar filosofia. E olha, desde que eu era criança, eu sempre tive um fascínio pela realidade, pelo universo, né? Por todas as pelas coisas que podiam ser explicadas e aquilo que eu não conseguia explicar ainda. Mas desde que minha mãe me deu o livro O Pequeno Príncipe, eu tive uma impressão muito forte de que aquele era um livro sobre questões profundas, e eu li e reli o livro várias vezes, mas depois, né, chegando à vida adulta, eu consegui perceber realmente que O Pequeno Príncipe é o livro mais profundo de filosofia escrito no século XX, né? Tem gente que acha que eu estou exagerando com essa declaração, mas quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu defendo essa opinião muito fortemente, assim, de acreditar que é um livro realmente que trata de questões muito profundas, basilares. Não quero dizer que é o livro mais sofisticado no sentido de argumentação, mas no sentido de tratar de princípios primeiros, com uma abordagem muito rica e, por vezes, até poética. Com certeza, O Pequeno Príncipe aí ganha em disparada de qualquer outro livro do século XX. É um livro que vai tratar sobre ética aretaica, no meu entendimento. É um livro que vai tratar sobre a teoria da apropriação originária, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui por causa de outra pergunta. Você tem questões ali sobre a ética das virtudes, como eu já falei, a ética do dever, teorias sobre a psicologia. Então é um livro muito, muito profundo. Lá no meu Instagram tem alguns posts sobre ele, eu acho que seria interessante vocês darem uma olhadinha depois, tá bom? Mas então, desde que eu era pequeno, tive essa percepção de que a realidade tinha que ter explicações que fizessem sentido, e eu me senti maravilhado começando a estudar esse tipo de assunto. Mas lá para os 13, 14 anos foi que talvez eu tivesse tido um contato mais técnico com a filosofia, e aí foi através da intermediação de um grande amigo e que eu considero talvez um dos meus primeiros mentores, que foi o Dr. Cláudio Rui Vasconcelos da Fonseca, um biólogo muito aclamado, digamos, na sua área de estudo. Ele é um entomologista, estuda insetos, e aqui foi diretor do Centro de Pesquisas do INPA, né, da Amazônia. É um centro de várias questões tropicais aqui que existe, né, um grande centro de divulgação e pesquisa científica. E ele me ensinou muitas coisas em reuniões de sábado à tarde, em que eu ia para a casa dele estudar com um grupo de alunos, e ele sempre recomendava os textos de Platão, de Aristóteles. Era basicamente um centro de estudos, mas sempre voltado para o texto bíblico, né? Mas fazendo várias preleções antes de falar do texto bíblico, falava sobre a disputa sobre os universais, né? Então ele foi a primeira pessoa que me introduziu na controvérsia entre nominalistas e realistas, falando sobre a posição dele, indicando Aristóteles, Platão. Lembro de vários outros filósofos na época que ele indicou e que eu cheguei a ler. Também da própria biologia, porque eu gostava de perguntar sobre a teoria da evolução para ele, né? E ele, como biólogo, me recomendou muitas coisas interessantes. Mas ele recomendou muita coisa da filosofia judaica, né? Agora eu estava tentando lembrar o nome, mas eu acho que eu tenho aqui ainda o Jonathan Sacks. Exatamente, o Jonathan Sacks, que é um autor fantástico da literatura judaica, um rabino, talvez um dos mais conhecidos do mundo, e que fez livros que eu considero até hoje assim, muito importantes na minha formação, como Uma Letra da Torá, Para Curar um Mundo Fraturado,
É isso, né? Para curar um mundo fraturado, se não me engano. Acho que depende da tradução que você está lendo, como que traduziram para o português. Enfim, é um autor que dialoga com várias coisas que hoje eu leio, né? Da filosofia analítica, da filosofia política de forma geral. Então foi muito importante para mim esse começo, e daí eu comecei a ler muita coisa diferente, né? Uma outra coisa muito importante foi que no meu ensino médio eu entrei em grupos de debate por causa das relações internacionais. Eu não sei se vocês participavam disso nas escolas de vocês, mas na minha havia a simulação das Nações Unidas. E eu fiquei viciado nisso, né? Para poder representar uma delegação de algum país em uma simulação das Nações Unidas mesmo, né? Como se você estivesse em uma reunião da ONU. Muito parecido com o júri simulado que acontece no Brasil nas universidades em que se fala, em que se ensina direito, mas voltado para as relações internacionais. Então, por esse amor ao debate, eu comecei a estudar argumentação, mais sobre teoria política, e aí essas coisas que eram mais empíricas, digamos assim, cada vez foram se afunilando até eu chegar à filosofia de princípios primeiros e supremos, a metafísica, a lógica. Então eu fui muito influenciado por esse meio todo, né? Inclusive que foi onde eu conheci talvez as maiores influências depois do Dr. Cláudio Rui, intelectuais na minha vida. Então, talvez essa tenha sido a minha trajetória. Aí ele perguntou o que eu acho de Marx também, né? Essa mesma pergunta. E olha, eu acho que Marx é talvez o ápice de uma tradição que eu considero em decadência, né? Então, ele é produto de seu meio, obviamente, como todos os autores, mas eu não posso me dizer marxista. Na verdade, se vocês acompanham o meu canal aqui, sabe que eu falo bastante contra Marx, contra o marxismo em geral, talvez mais contra o marxismo do que contra Marx, mas mesmo se a gente for pegar o texto mesmo de Marx, eu não vou concordar com muita coisa que eu acho que é basilado do pensamento marxista, como o próprio uso dele de classes, né? Então, quem me acompanha lá no Instagram sabe também que eu frequentemente, quando me questiono, exploro as minhas objeções nesse rumo, né? De dizer, por exemplo, que não acho que exista em Marx um bom critério de individuação de classes, né? Apesar de a gente dividir geralmente, né, pensando que Marx falou só de burgueses e proletários, ele expande essa discussão para outras classes ou subclasses. Se eu não me engano, no 18 Brumário ele também fala sobre mais do que essas duas. Mas, só que assim, eu não acho que exista um bom critério de individuação. Muitos marxistas vão se resumir a dizer que os burgueses são aqueles que detêm os meios de produção e os proletários são aqueles que vivem da sua força de trabalho ou que não detêm os meios de produção. Mas aí a coisa fica um pouco confusa porque você poderia ter uma mescla das duas classes e isso comprometeria, no meu entendimento, o esquema marxista quase como completo. Você pode ter pessoas que dependam ainda da vivência do seu trabalho e que sejam detentoras do meio de produção, né? Então, sei lá, você pode ter uma cabeleireira que tem um salão, mas ela também tem que trabalhar e tem que estar lá, mesmo que ela mesma disponha dos instrumentos de trabalho para outras poderem trabalhar. Sei lá, uma pessoa um roteirista ou revisor de roteiros no YouTube, ele cria um escritório, na verdade, com vários revisores de texto. Digamos, né, que eu tenho um YouTuber que queira um roteiro. Então esse roteirista, ele precisa contratar uma equipe para fazer a pesquisa histórica, a pesquisa de dados, uma outra pessoa para fazer a correção textual e ele mesmo vai escrever e roteirizar, né? Ele é um trabalhador que depende e emprega outros trabalhadores e eu acredito que ele detém aí também os meios de produção, né, tendo o escritório, tendo os contatos, né, enfim, sendo a pessoa que deu o começo à empreitada, né, o empreendimento, mas ele seria uma mescla das duas coisas, né? E alguém poderia dizer, não, mas ele pode ser então, sei lá, você poderia dar vários nomes para isso, um pequeno burguês ou um proletário com um pouco mais de condições, mas aí isso já vai desobedecer ao critério de individuação, né? E aí eu acho isso muito importante porque eu tenho uma vertente analítica muito forte, eu acho que você tem que ter critérios bem definidos e aí essa abertura de exceções tornaria os critérios inócuos, né? Então esse seria um primeiro problema que eu veria, né? E aí isso vai comprometer outras coisas, porque a análise de classe talvez vá ter repercussões sobre outras partes, né, do esquema marxista, não concordaria, portanto, com a proposta dele de alienação, o que é alienação. Não sou também participante da divisão entre estrutura e superestrutura, então assim, eu não posso me dizer um marxista, apesar de achar que Marx é o ápice de uma vertente, né, de uma tradição já em decadência. Então, basicamente seria isso. Aí você pergunta outras coisas aleatórias, como que você acha que deve haver na educação brasileira para que não esteja em tão baixo nível? Eu acho que desde o Florestan Fernandes a gente não sabe o que é sei lá, o principal problema da educação brasileira, ou a gente não tem um consenso
sobre o que deveria ser feito, né? E no meu entendimento isso é assim porque o problema da educação ele está tão imiscuído em outros problemas, ele é tão inseparável de outras questões que torna realmente a coisa muito problemática. Porque, por exemplo, se você pensar que existe um problema na própria nutrição de muitas crianças no Brasil, você não tem como fazer apenas medidas institucionais, sei lá, melhorando o salário dos professores e pensando que isso vai melhorar a educação no Brasil de forma geral. Pode até melhorar, obviamente pode, mas não vai solucionar como a gente gostaria que solucionasse. Você vê, por exemplo, que uma má nutrição, uma subnutrição vai afetar o desenvolvimento neurológico. Eu não sei se vocês sabem, geralmente eu comento aqui que eu sou médico, e a gente vê esses problemas, né, no dia a dia, e com comprometimento realmente cognitivo das crianças, você tem, sei lá, um país muito diverso, com realidades geográficas muito diversas. Aqui no Amazonas, além de comunidades no interior terem problemas nutricionais muitas vezes, de crianças que se alimentam às vezes só de farinha, peixe o tempo todo, não tem uma variedade muito grande na sua dieta, você tem pessoas muito isoladas, né? Então você vê muitas vezes, né, crianças que precisam de canoas para chegarem a uma escola, que também é uma escola precária, né? Enfim, que tem pouquíssimo suporte para poder continuar com as suas atividades, e aí fica muito difícil, né? Então você tem uma realidade aqui de uma forma, no Cerrado de outra, nas cidades de forma completamente diferente, díspare. Então o problema é muito mais profundo, né? Você tem também problemas em outras áreas. Você ter instabilidade nas famílias por questões financeiras é um grande problema. Existe um grande debate no Brasil que acontece sobre como deveria ser a tributação. Vocês sabem que no Brasil ela incide muito sobre o consumo. Então, em um país cuja boa parte da renda das pessoas, pelo menos das classes mais baixas, se dedica, assim, sobremaneira à sua alimentação, né, à compra de comida, isso torna a coisa muito complexa quando você vai pensar em pais que queiram dar suporte para os seus filhos estudarem, né? Seja para material escolar, seja para pagar reforço, seja para pagar um cursinho ou coisa assim. É muito difícil quando boa parte é subtraída, né, pela taxação por causa em cima do consumo, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem um poder de compra, às vezes, tão baixo que fica difícil, às vezes, os pais poderem tirar de onde dinheiro para dar esse suporte para as crianças, né? Pensando, obviamente, que elas querem concorrer a uma vaga nas universidades. Então, isso torna a situação muito complexa no Brasil. Então, você precisaria de uma reforma tributária de um lado, você precisaria de ações em relação à própria alimentação das crianças. Então, é uma medida, para você melhorar a educação, teria que melhorar medidas sanitárias no Brasil, na parte da saúde, medidas econômicas. Então, é um problema que está imiscuído em tantas coisas que é difícil dizer, essa é a solução para a educação no Brasil. Você precisaria dar um upgrade em muitas outras coisas para ter uma melhora significativa, né? Claro que existem algumas medidas que já estão, inclusive, sendo implementadas, né? Eu acho que eu queria muito, na verdade, poder conversar sobre isso, sabe com quem? Com a Tabata, né? Porque a Tabata tem um estudo muito interessante, né? Uma profundidade interessante nesses assuntos. Eu gostaria muito de conversar com ela sobre isso. Mas para não estender muito mais essa resposta, né? Porque já tem bastante tempo de vídeo, eu vou pular para a próxima e a gente pode aprofundar em outro momento sobre os problemas da educação do Brasil, tá bom? Tem um outro Arthur aqui, o Arthur Natan. O primeiro era Arthur, né? Arthur, e esse aqui agora é o Arthur Natan 2081. Ele pergunta o seguinte: primeiro, parabenizar a postura de honestidade intelectual do canal e da pessoa Fujita. Obrigado. Se possível, um vídeo ensaio, acho que vai dar views, hein? Sobre o porquê não adotar uma postura marxista revolucionária. Veria do começo ao fim. Abraços. Então, esse vídeo já está sendo feito, tá? Ele vai, inclusive, explorar um pouco da minha resposta anterior para uma coisa mais roteirizada, pegando autores, né? Ou seja, pegando as citações, todas deixando bem bonitinho em um roteiro, como eu fazia naqueles meus vídeos mais roteirizados no início do canal, para poder mostrar porque eu não sou um revolucionário marxista, né? Quando a gente fala revolucionário, nós geralmente estamos falando de um movimento que queira romper com as instituições. Então, hoje aqui seria mais ou menos algo como fechar o Congresso, o STF, coisa assim, para tentar implementar uma outra forma de sociedade. E mais ou menos é isso que os marxistas defendem, né? Marxistas não defendem uma troca de sistema econômico, eles defendem uma outra forma de sociedade. Não acho que seja necessário a gente fazer isso, eu acho que da forma como as coisas estão, a gente já conseguiria um avanço que eu acho que permitiria uma implementação da justiça distributiva e acumulativa de formas justas, tá? Pelo menos justas. Acho muito difícil a gente alcançar um modelo de sociedade que não esteja operando em um nível subótimo,
mas você pode melhorar muitas coisas conforme já está no nosso modelo institucional. Apesar de que, enfim, isso demandaria mais um outro vídeo também, mas eu não sou um marxista revolucionário por causa disso. Não acredito que deva haver uma revolução e não concordo com o esquema marxista de análise e propostas de sociedade. Tá bom? Então, resumindo bastante, acho que eu vou ter que começar a resumir um pouco as respostas, né? Senão não vou conseguir ler tudo. O Diogo Silvi Magalhães, 3574, pergunta o seguinte: o que acha das críticas ao capitalismo feitas pelo Thomas Piketty? O Thomas Piketty é um economista francês que ficou bastante famoso, autor de best-seller de economia, né? Tratando sobre a questão da desigualdade. Acho que o livro dele se chama, como é que é? O Capital no Século XXI. Qualquer coisa vocês me corrijam aí nos comentários. E há alguns anos ele teve uma influência, sei lá, movimentou bastante o debate a respeito disso, estudando aí sobre como que o capitalismo geralmente tende a fazer essa concentração de renda ou de riqueza, né, nas mãos de algumas pessoas e como que isso poderia levar a uma espécie, no futuro, né, a longuíssimo prazo, de coisas que a gente lutou muito para que não existissem mais, que foi a não mobilidade dentro da sociedade, né? Ou seja, você deixar basicamente a formação de riqueza, de fortuna em grande e bastante quantidade apenas por um critério de herança, né? Então você vai deixando essa herança sendo cada vez mais acumulada e ela repassando com bastante facilidade para as próximas gerações, enquanto que quem está nas bases da coisa muito dificilmente conseguiria uma mobilidade para classes um pouco mais altas, né? Então, é um estudo muito interessante sobre isso. Ele, inclusive, queria ter incluído o Brasil, mas ele não teve acesso a dados muito confiáveis, ou pelo menos teve uma escassez de dados, uma coisa assim. Ele aponta isso em algumas entrevistas, em alguns artigos, mesmo que entrevistas escritas, né, artigos de opinião. Eu achei isso... seria muito curioso, né, que ele tivesse tido acesso a esses dados do Brasil. Houve depois uma mobilização para que isso pudesse ser disponibilizado, né, para que a gente entendesse realmente em que pé anda a coisa no Brasil. E, olha, eu acho que a crítica é válida, tá? Acho que a crítica é válida. Eu não sou... Criticando o marxismo aqui no canal, eu não quero passar com vocês a impressão de que eu considero o capitalismo um mar de rosas, tá? Muito pelo contrário, eu acho que o capitalismo tem problemas graves, é possível conviver com o capitalismo, mas ele tem que ser associado com algumas coisas, né? Dentro de uma república, dentro de uma constituição, enfim, das coisas boas que eu considero da democracia, a divisão dos poderes, para que não seja apenas o capitalismo guiando as coisas, né? Como algumas pessoas até defendem aqui no YouTube. Porque certamente, no meu entendimento, o capitalismo ele é um sistema utilitarista, em que valoriza-se muito a eficiência. Eu não acredito que o capitalismo em si mesmo ofereça uma base ética interessante, ou que mesmo que seja a proposta do capitalismo oferecer uma base ética, né? Ela tem que ser imposta, talvez, de fora para dentro, né? Para que a gente não tenha muitos dos problemas que a gente vê hoje. E um dos problemas que o Thomas Piketty aponta, ele é verdade. Se você for pensar em um indivíduo que recebe 100 mil reais de herança e um que trabalha para conseguir acumular 100 mil reais, né, quem que vai ter que ter pagado mais imposto para conseguir chegar a esse montante? Certamente aquele que trabalhou, e aquele da herança tem uma taxa significativamente inferior, né? Então, acho que o Thomas Piketty tem uma contribuição muito interessante para falar sobre isso. Eu acho que recomendaria vocês lerem, tá? Tem algumas críticas à obra, mas aí a gente trata em uma review do livro, né? Você perguntou só o que eu acho das críticas dele, e é verdade. Você tem, do capitalismo, uma tendência à acumulação da riqueza na mão de poucas pessoas, a formação do cartel, enfim. E eu acho que um dos problemas disso é quando você tem uma acumulação tão pouca em indivíduos e famílias tão específicos, tão particulares, assim, que você consegue até contar, né? Ou tão poucos. Você tem um poder na mão de poucas pessoas, de um grupo tão singular, que isso pode afetar a própria democracia, isso pode afetar as instituições, porque bilionários no mundo, eles conseguem afetar, muitas vezes, o judiciário, a produção da ciência, né, para interesses particulares, e isso é tudo que a gente não quer. Se você for pensar, até mesmo pelo ponto de vista liberal, né, desde do liberal clássico até hoje, a competitividade é uma coisa favorável na sociedade, e se você deixa essa riqueza tão acumulada na mão de alguns, a competitividade fica prejudicada, né? Você tem esse grupo muito singular, muito particular, poucos indivíduos comandando ali ou detendo esse acúmulo tão grande que eles, atendendo aos seus próprios interesses particulares, podem afetar toda uma sociedade, e isso é o que a gente não quer, né? Esse poder de influência política que menospreza muitas vezes o bem comum, né? E aqui eu estou falando do bem comum realmente na tradição
peripatética, aristotélica, tá? Eu acho prejudicial. Então, acho que o Thomas Piketty aponta para um problema válido. Ele se propõe muito pouco, assim, ou é muito modesto em falar sobre soluções, mas ele aponta para um problema que eu acho verdadeiro, e seja você de vertente mais liberal, socialista, seja lá o que for, temos que admitir que é um problema e saber, né, debater como que a gente vai solucionar isso daí, tá bom? Pessoal, para este vídeo não ficar muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes, tudo bem? Então, se você gostou, não deixe de comentar, deixar o seu gostei, compartilhar com amigos e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, né? Mas, assim, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre este formato aqui de conteúdo, respondendo as perguntas de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de incluir aqui nos comentários, então, se eu devo continuar ou não com essa proposta também, tá bom? Até mesmo porque eu não consigo ficar postando react o tempo todo, até porque, sei lá, muitas pessoas começam a comentar, né, querendo debater comigo. É legal, gosto muito, né, dá um engajamento muito bom aqui no canal, mas a polêmica também cansa, né? Então eu estou testando esses outros formatos e eu quero saber se agrada a você também, tá bom? Mas é isso, forte abraço para todo mundo. E se quiserem se inscrever no curso, está aí na descrição também, né, as formas como você pode me ajudar no Patreon. Siga-me no Instagram também para mais dúvidas, @mathfujita. E é isso, gente. Forte abraço!